Quando se trata de personagens insanos em Mortal Kombat, é impossível não pensar no primeiro Sub-Zero, Bi-Han. E eu já tinha explorado ele em partes no vídeo falando sobre os irmãos Sub-Zero. Mas nesse vídeo vamos explorar mais a fundo o próprio Bi-Han e sua forma corrompida no submundo, Noob Saibot, que na linha do tempo original era uma máquina de tão forte que na linha do tempo atual se tornou um verdadeiro bot. Então nesse vídeo iremos explorar toda a lore, os poderes, força e velocidade do lendário Bi-Han ou Noob Saibot. No meu vídeo dos irmãos Sub-Zero, teve um pequeno mal-entendido, onde eu coloquei na thumbnail que Sub-Zero é um ninja, e é claro que eu ainda continuo achando isso. Mas vou esclarecer esse mal-entendido. Os Lin Kuei são localizados na China, porém, eles são os criadores da arte original do ninjutsu no universo de Mortal Kombat. Não estou falando do nosso mundo. Em Mortal Kombat, os Shirai Ryu foram criados após um japonês chamado Takeda ter aprendido tudo sobre os Lin Kuei e era parte dessa organização. Mas ele então abandonou os Lin Kuei e foi para o Japão, criando assim sua própria arte marcial que ficou conhecida como ninjutsu e é usada pelos Shirai Ryu. Foi aí que a rixa entre os dois clãs começou, uma traição de um membro antigo. Então, os Lin Kuei foram a origem do ninjutsu. Inclusive, na bio de Bi-Han em Mortal Kombat 1, ele é descrito como um Lin Kuei, um clã lendário de ninjas chineses. Em Mortal Kombat Tournament Edition, é dito que muitos líderes foram eliminados pelo Ninja das Trevas, que no caso é Noob Saibot. Em Mortal Kombat Deception, Smoke é mencionado como sendo um ninja ciborgue. Ambos são Lin Kuei, então o fato de Kuai Liang dizer que os Lin Kuei não são ninjas é mais devido à rixa com os Shirai Ryu antiga, é claro, e também o fato de eles serem chineses, e até mesmo Cyrax utiliza da arte pura do ninjutsu, ensinada pelos Lin Kuei oficialmente. Podemos dizer que ambos estão corretos, mas tecnicamente eles se chamam Lin Kuei, para se diferenciar dos outros e, mais que tudo, honrar seus clãs. Então chamem eles como vocês quiserem. Ninja, Lin Kuei, tanto faz. Agora virando nossos olhares para Bi-Han, apesar de eu já ter explorado as aventuras dele como humano em 2 vídeos, vamos explorar novamente para os novos telespectadores. Quando Bi-Han ainda tinha carne nos seus ossos, ele era considerado o melhor ladrão e assassino dos Lin Kuei. Antes de Mortal Kombat 1, seu clã foi contratado pelo feiticeiro Quan Chi para recuperar um pergaminho antigo em um templo Shaolin. Mas Quan Chi fez uma maracutaiazinha, pois ele também tinha contratado o clã rival dos Lin Kuei para a mesma tarefa, os Shirai Ryu, e é claro, Hanzo Hasashi, que seria conhecido posteriormente como Scorpion. A ideia de Quan Chi era, caso Sub-Zero falhasse, Scorpion conseguiria. Mas Sub-Zero não falhou e executou sua tarefa perfeitamente. Mas o problema é que Scorpion também executou sua tarefa perfeitamente. E quando Sub-Zero pegou o objetivo, Scorpion, entre aspas, apareceu e ambos lutaram. Só que Sub-Zero venceu e eliminou Hanzo de forma selvagem. Sub-Zero voltou para a fortaleza Lin Kuei com o pergaminho, e como compensação, Quan Chi cumpriu sua promessa ao grande mestre Lin Kuei, a destruição absoluta e total dos Shirai Ryu. Mas Bi-Han não sabia disso, pois essas decisões estavam além dele. Quan Chi também revelou sua contratação de Scorpion, algo que não caiu muito bem com Bi-Han. Quan Chi revela que o pergaminho era um mapa que mostrava o caminho para o lendário Templo dos Elementos no Himalaia. Escondido dentro do templo estava um amuleto que dizia-se que continha grandes poderes místicos. E é claro que Sub-Zero foi até lá e derrotou todos os 4 guardiões elementais, inclusive o próprio Fujin, mas na verdade Sub-Zero fugiu da luta, por assim dizer, pois Fujin estava fazendo um enorme tornado
e acabou se autodestruindo, mas em partes, Bi-Han conseguiu se manter contra Fujin na luta, um literal deus, que é para ser comparável a Raiden. Mas os critérios de derrota de Fujin são meio suspeitos, mas mesmo assim é um feito para Bi-Han. Com a derrota do último guardião do templo, o selo místico que impedia a entrada de Quan Chi foi quebrado. Quando Bi-Han estava prestes a recuperar o amuleto, Quan Chi se materializou misticamente e agarrou ele, e revelou que a verdadeira natureza do amuleto era que ele tinha pertencido ao deus caído, Shinnok, que foi banido para o submundo milênios atrás. O amuleto restauraria totalmente o poder de Shinnok, e ele estaria pronto para novamente causar estragos nos reinos. Quan Chi desaparece e Raiden aparece pistola da vida, e fica incrédulo com a burrice, ganância e ignorância dos Lin Kuei. Raiden ordena que Sub-Zero limpe a sua bagunça e recupere o amuleto, pois o deus não tinha domínio no submundo. Como sabemos, Raiden fica mais fraco em outros reinos, e ele faz um portal para Bi-Han e o mesmo vai até o submundo. Ao chegar nesse reino, ele foi imediatamente preso na prisão das almas, pelos guardas de Quan Chi. Lá ele foi recebido por ninguém menos que o Espectro Morto-Vivo e seu arqui-inimigo Scorpion, que culpou Sub-Zero pela destruição de seu clã, e apesar de Scorpion ser imortal, ele mesmo assim foi derrotado. Então Bi-Han não só derrotou Scorpion na sua forma humana no auge, como também derrotou Scorpion Espectro, um feito completamente insano. E recomendo assistir o vídeo de Scorpion do canal se quiser saber mais. Mas enfim, Bi-Han escapou e lutou contra os subordinados de Quan Chi, Kia, Sarina e Jataka. Ele eliminou Kia e Jataka, mas poupou Sarina. Ao recuperar seus cristais de transporte, ele conseguiu chegar à fortaleza de Quan Chi e confrontou ele. Quan Chi então revelou a Sub-Zero que a única razão pela qual ele foi capaz de manter sua mortalidade no submundo foi por causa do mal em seu coração e por ser um assassino implacável. Sub-Zero então lutou contra o feiticeiro e estava vencendo Quan Chi, mas Sarina ajudou Sub-Zero a derrotar seu mestre. Ela então implorou para Bi-Han levá-la para longe do submundo, mas ela foi gravemente ferida por Shinnok, que agora estava sendo alimentado por seu amuleto, que na verdade era falso, pois Quan Chi havia mantido o verdadeiro amuleto para ele mesmo. Usando sua astúcia, Bi-Han pegou o amuleto de Shinnok, que tinha se transformado em um demônio gigante. Não sabemos se Bi-Han de fato lutou contra Shinnok, mas no final ele escapou por um portal criado por Raiden e entregou o amuleto ao deus. Quando Bi-Han questionou Raiden sobre o que Quan Chi disse, Raiden de fato confirmou, mas lembrou ao guerreiro que só ele poderia mudar seu próprio destino. Mas caso ele morresse com sua alma assim corrompida, ele desceria ao 5º plano do submundo para enfrentar um terrível destino, desconhecido até mesmo para o deus. Quando Bi-Han retorna à sede dos Lin Kuei, ele soube que havia sido convidado para o torneio Mortal Kombat por Shang Tsung em pessoa. Inclusive, os Lin Kuei já tinham sido abordados com um contrato para matar Shang Tsung. Então é claro que Bi-Han aceita o convite, com seu objetivo final sendo definido para assassinar Shang Tsung. Até hoje, os detalhes do destino de Sub-Zero durante o torneio permanecem desconhecidos, é claro, na linha do tempo antiga. Pelas palavras de Raiden, Scorpion também participou do torneio e jurou a Sub-Zero que se vingaria. Algum tempo depois das derrotas de Goro e Shang Tsung pelas mãos do lendário Liu Kang, a ilha começou a entrar em erupção. Então Scorpion e Sub-Zero se enfrentaram nos portões da ilha, e Scorpion desafiou Bi-Han para uma luta até a morte. Nesse momento, Scorpion estava alimentado pela vingança e pelas energias demoníacas do submundo. Então, com essa amplificação, Scorpion queimou Sub-Zero até sua eliminação. E como Raiden havia previsto, a alma de Bi-Han desceu às profundezas do 5º plano do submundo e foi ressuscitado pelo feiticeiro Quan Chi, que anteriormente havia ressuscitado Scorpion. O mal dentro de sua alma foi liberado ao despojá-lo do orgulho,
compaixão e tudo o que o tornava humano. Ele então se tornou a própria encarnação do mal. Bi-Han, nesse estado, não apenas desejava permanecer no submundo, mas também conquistá-lo e governá-lo. Embora ele tenha sido visto a serviço de senhores da guerra como Shinnok e Shao Kahn, sua lealdade final é somente consigo mesmo, e ele recebeu o lendário nome Noob Saibot, que vem da mistura dos sobrenomes de Ed Boon e John Tobias ao contrário, que acaba se tornando Noob Saibot. Genioso, não acha? Noob então se tornaria um membro da Irmandade da Sombra, uma irmandade que cultua os poderes do deus ancião ou Elder God caído, Shinnok. O irônico foi que Bi-Han se tornou justamente o que ele estava tentando evitar. Ele estava tentando mudar seu destino, mas eventualmente o karma pega a todos. E o pior de tudo é que Noob, em uma reviravolta sombria e irônica, jurou fidelidade e lealdade a Shinnok. Uma de suas primeiras tarefas para seu novo senhor seria observar e relatar os eventos que ocorrem na Terra e Exoterra. Para este fim, ele permaneceu nas sombras durante o torneio da Exoterra, monitorando fielmente a situação para o Deus Caído. Durante a invasão à Terra pelas mãos de Shao Kahn, a pedido de Shinnok, Noob Saibot se aliou ao Imperador da Exoterra, mas na linha do tempo antiga não sabemos o seu papel, mas na nova fica muito mais claro. Iremos ver isso posteriormente. Antes de analisarmos o resto da lore, precisamos entender os poderes de Bi-Han após sua ressurreição. Pois se você quiser saber mais sobre os poderes dos Sub-Zeros, recomendo assistir o vídeo relacionado aos Sub-Zeros. Agora vamos abordar a fundo os incríveis poderes das sombras de Noob Saibot. Sua transformação inicialmente em termos de gameplay não lhe concedeu novas habilidades, pois sua primeira aparição em Mortal Kombat 2 o fez pegar movimentos emprestados de outros ninjas. Mas em Ultimate Mortal Kombat 3, Noob se tornaria totalmente seu próprio homem, onde ele aproveita e usa dos poderes das trevas contra seus inimigos. Noob exibe um domínio sobre esses poderes e é capaz de se tornar invisível, criar construções de armas e invocar um clone das sombras de si mesmo para ajudar na batalha, e fazer diversos movimentos como jogar o clone em direção ao inimigo ou atacar em diversas direções, e até mesmo fazer os clones atacarem de acordo com sua vontade. Isso permite que ele sobrepuje seus inimigos rapidamente. Inclusive, ele pode até mandar seus clones lutarem por ele. Noob pode soltar um projétil que faz com que os inimigos não consigam defender por muito tempo. Mas é claro que na linha do tempo atual isso foi nerfado, por assim dizer. Mas na lore esse projétil não funciona dessa forma. Já retornando ao seu clone, esse clone foi substituído por Cyber Smoke em Mortal Kombat Deception, que tinha um papel semelhante em combate, mas tinha seu próprio conjunto de poderes e podia invocar Noob quando necessário. Na linha do tempo atual, ele pode se duplicar, e em ambas as linhas do tempo, Noob tem a habilidade quebradíssima de se teletransportar, e até mesmo criar portais para ficar em loop caindo com o inimigo, para causar danos excessivos. Ele pode usar esses portais para trazer o inimigo para perto de si mesmo, ou até mesmo impedir os movimentos do inimigo. Se ele quiser ser extra brutal, seu clone também pode ser convocado dentro de oponentes vivos para contornar as defesas externas, e ele despeja uma energia escura dentro do inimigo, o que acaba destruindo ele por dentro, essencialmente meio que quebrando a durabilidade convencional do inimigo, pois mesmo que você seja extremamente forte, o seu interior ainda assim é fraco. Seu uso de teletransporte e portais foi expandido em Mortal Kombat 9 e em Mortal Kombat 11. Ele pode se transformar em líquido e se reformar em outro lugar, usar portais para reposicionar a si mesmo ou seu oponente e até esmagar e desintegrar aqueles que são pegos em seu portal. Noob também aprimorou suas técnicas de clonagem e ele pode fazer até 9 clones para conter os inimigos. Ele usou essas técnicas em Jax e Jackie quando eles retornaram à ilha de Shang Tsung
para recuperar a coroa na DLC de Mortal Kombat 11, Aftermath. Suas armas de escolha, especialmente na linha do tempo antiga, são shurikens. Mas a partir de Mortal Kombat Gold, ele começou a usar uma foice. Em Mortal Kombat Tournament Edition, ele usa uma katana. E em Mortal Kombat Armageddon, ele usa um martelo troll. Seus estilos de luta principais são o Hapkido, ironicamente a mesma arte que Scorpion usa, e o estilo macaco de Kung Fu. Inicialmente, Noob deveria ter shurikens junto a uma foice, isso em Mortal Kombat 4 normal, mas ele acabou sendo substituído por Reiko. No entanto, ele começa a usar essas tais armas em Mortal Kombat Deception. Ele também utiliza uma foice como sua arma principal em Mortal Kombat 11. Em sua forma atual como um espectro, Noob é imortal ao tempo, e também ele já está morto. E ele sobreviveu ao ser jogado no Soulnado por Nightwolf, um tornado de almas. Além disso, a foice que ele empunha está alojada em seu coração, mas ele parece não ser afetado, pois essa arma é frequentemente removida e colocada de volta no seu corpo, e ele aparentemente se regenera praticamente instantaneamente. Noob ainda foi capaz de resistir ao vórtice Soulnado e também absorver as almas que giravam ao seu redor, usando elas para alimentar seu poder. Inclusive, de acordo com algumas introduções em Mortal Kombat 11, Noob diz que ele escraviza e consome almas, sem contar que o Soulnado acabou tornando uma legião de almas. Isso sem contar que Bi-Han já era poderoso como um humano, mas como Noob Saibot, ele se tornou muito mais poderoso na linha do tempo antiga. Já na linha do tempo atual, ele se tornou um porteiro total. Ou seja, para você entrar no clube dos fortes, você primeiro precisa derrotar o porteiro grandão. Ele virou literalmente um bot que só aparece para perder. Nem dá pra entender por que chamam Noob Saibot para proteger as coisas, porque todos sabem que ele vai perder de forma humilhante, e quando ele parece mostrar habilidades promissoras, eles cortam a vibe do nosso brother e até o humilham com uma fala de Fujin sobre seu confronto no Templo dos Elementos, sem contar que a voz dele é devastadora aos ouvidos, no mau sentido. You lost me at your temple, Fujin. Now, Kuniga made me even stronger. Como eu havia dito, Noob não aparece em Mortal Kombat 4 normal, mas depois da derrota de Shao Kahn em Mortal Kombat 3, Shinnok, sentindo que sua hora havia chegado, foi liberto do submundo por Quan Chi e conquistou Edenia. Noob agora servia seu soberano diretamente, mas apesar do planejamento cuidadoso do Elder God Shinnok, ele foi derrotado mais uma vez pelas forças da luz de Raiden, mais especificamente Liu Kang, e a Irmandade da Sombra foi dissolvida. Com Shinnok totalmente derrotado, Noob mais tarde se referiu a ele como simplesmente derrotado e não morto, um fato que acabou se mostrando como correto, e Noob voltou ao serviço do ainda enfraquecido Shao Kahn. Alguns anos depois, Noob Saibot apareceu durante uma batalha entre os exércitos de Edenia e os Shokans, liderados por Kitana e Goro, com o exército da Exoterra sendo liderado por Kano. Noob atacou Goro, que estava exausto, e o feriu mortalmente. Então o campo de guerra foi levado a um impasse. Após o surgimento da Deadly Alliance, eles atacaram o suposto Shao Kahn, e Kahn foi considerado como morto nas mãos da aliança, e Shinnok havia sido derrotado por Liu Kang. Noob então lentamente mudou de um peão para um jogador, pois ele estava livre para perseguir seus próprios interesses, e estava desinteressado nos assuntos relacionados à ascensão de Onaga. Ele planejou criar sua própria legião de assassinos. Enquanto procurava na fortaleza abandonada de Shao Kahn, ele descobriu o corpo inerte de Smoke, e ele, em pessoa, reprogramou o ciborgue para permanecer leal a ele. Noob reativou sua nanotecnologia e formou planos para criar um exército de demônios cibernéticos, usando Smoke como modelo.
A equipe deles era conhecida como Noob e Smoke. Ele então foi visto deixando a fortaleza de Shao Kahn com Smoke por seu irmão Kuai Liang e Sareena. Noob e Smoke desapareceram no submundo, mas Kuai Liang acabou indo atrás. Mas o que ele não sabia é que ambos Noob e Smoke sabiam que estavam sendo seguidos e atacaram Sub-Zero no submundo. E foi então que Noob revelou a Kuai Liang que ele era seu irmão mais velho, e Kuai Liang naquele momento foi completamente dominado e estava nas mãos de Noob. Mas Sareena apareceu e salvou Sub-Zero, não antes de Kuai Liang ficar inconsciente. E quando acordou, Sareena voltou à sua forma demoníaca, o que assustou bastante Kuai Liang, e ele a atacou e ela voltou para as profundezas do submundo. Lá, ela não teve paz, pois ela foi emboscada por Noob, sem contar que Quan Chi estava lá. O feiticeiro sabia da sua lealdade a Kuai Liang e exigiu saber a localização do Palácio Lin Kuei. Noob Saibot não estava mais unido a Smoke intrinsecamente. Quando Sareena revelou a localização, ambos foram juntos e atacaram o palácio, mas seus planos foram frustrados por ninguém menos que o semideus Taven, que derrotou Noob Saibot. Noob derrotou ninguém menos que seu irmão mais novo, que estava portando o amuleto do dragão, que amplifica exponencialmente o poder do usuário. Se quiserem saber mais sobre isso, recomendo verem o vídeo de Sub-Zero, porque é bem interessante. Noob aparentemente é mais forte que Kuai Liang no seu ápice, com o amuleto do dragão. Então o cara é absurdamente brabo. Após a derrota de Noob pelas mãos de Taven, Sub-Zero começou a trabalhar na limpeza da alma de seu irmão e restaurou com sucesso as memórias de Smoke. Mas ele acabou eventualmente falhando em fazer o mesmo com seu irmão, e Noob permaneceu mal. Pelo menos é o que parece, pois pouco tempo depois ele escapou e se juntou às forças das trevas na Batalha do Armagedon. Ele é visto lutando contra Sindel. Mais tarde, ele foi finalmente eliminado durante a batalha final, após ser acertado por uma espada de um combatente desconhecido. Agora, se tratando na linha do tempo atual, Bi-Han entrou no torneio junto com seus companheiros Lin Kuei, Sector e Cyrax. Só que dessa vez, era para lutar pela Exoterra. Ele então lutou contra Sonya Blade no lar de Goro, sob as ordens de Shang Tsung, mas foi derrotado. Mais tarde no torneio, ele confrontou o Spectre de Scorpion, que desejava eliminá-lo pelo clássico clã e o assassinato. E depois de zombar das habilidades de Scorpion, ele responde arrastando Bi-Han para o submundo, dizendo que ele terá sua vingança no mesmo lugar onde renasceu. Scorpion e Bi-Han lutam, mas Scorpion acaba saindo vitorioso. Devido a um acordo prévio com Raiden, Scorpion decidiu poupar Bi-Han, mas Quan Chi conseguiu manipular a mente do espectro, mostrando-lhe ilusões do massacre dos Shirai Ryu, assim como sua esposa e filho. Tudo supostamente pelas mãos de Sub-Zero, que na verdade era o próprio Quan Chi. Scorpion, então consumido pela raiva, eliminou Bi-Han. Apesar das alegações de Bi-Han não ter conhecimento dos eventos, o que de fato era verdade, Scorpion mesmo assim trouxe a espinha e o crânio de Bi-Han arrancados de seu corpo mortal para a terra e o deixou cair no chão e se estilhaçou na frente de todos. Na verdade, a história se repetiu. Mais tarde, Bi-Han cometeu seu maior erro e ressuscitou como Noob Saibot e se tornou um servo de Quan Chi. E eu digo que é o maior erro dele porque a partir daí ele nunca mais ganhou uma luta. Os primeiros guerreiros da Terra a encontrá-lo em sua nova forma foram Liu Kang e Kung Lao. É claro, oponentes de peso, mas Noob Saibot foi facilmente derrotado por Kung Lao e foi forçado a fugir enquanto Kung Lao lutava contra Goro. Noob mais tarde viajou com Quan Chi para o deserto de Jade, onde testemunhou a ressurreição de Sindel. Tanto Noob quanto Mileena enfrentaram Cabal quando ele fez um movimento contra Shao Kahn. E adivinhem só, ambos foram derrotados por Cabal. E Cabal ainda escapou de volta para a Terra por um portal. Mais tarde, Noob foi visto ajudando Quan Chi
a lançar um feitiço para criar o enorme Soulnado, que eu já mencionei. No entanto, ele encontrou seu irmão mais novo, que agora era um ciborgue. E adivinhem só, apesar de ele chegar cheio do grau e dizer que o irmão dele não merece o nome que tem, ele perdeu de novo. E ainda teve a audácia de dizer que apesar de eles compartilharem sangue, Noob não o considerava como irmão, e Kuai Liang ainda disse que ele estava certo, eles não eram mais família. Logo após sua luta com Sub-Zero, ele lutou contra Nightwolf e, é claro, perdeu. Nightwolf então destruiu o Soulnado, chutando Noob Saibot nele, e ele foi engolido pelas almas que continha. E é claro, ainda ficou mais forte, mas como tudo na sua vida, ele sempre acaba perdendo. Nas HQs de Mortal Kombat 10, embora fisicamente Bi-Han não apareça, ele apareceu em vários flashbacks. Bi-Han é visto novamente em um flashback dos eventos de Mortal Kombat quando Hanzo, que agora renasceu como Espectro Scorpion, se vinga dele queimando-o vivo com o fogo do inferno, enquanto o necromante Quan Chi assiste. Bi-Han inclusive é mostrado gritando por sua inocência enquanto é queimado vivo. Sareena menciona Bi-Han em uma tentativa de ajudar Kitana a escapar da influência de Quan Chi. Kitana refuta isso e afirma que Bi-Han corrompeu Sareena com emoção, permitindo que ela escapasse de Quan Chi. Ao que Sareena responde que a emoção a libertou. Talvez a única coisa decente que Bi-Han fez nessa linha do tempo. Bi-Han também é mencionado por Scorpion, após descobrir o envolvimento de Quan Chi com a morte de sua família e dos Shirai Ryu. Sub-Zero explica que Quan Chi foi o responsável por sua morte, não Scorpion. Noob Saibot retorna várias décadas depois de sua suposta morte para enfrentar seu arqui-inimigo, Scorpion, e também o irmão mais novo, Kuai Liang, na fábrica do Cyber Lin Kuei. Quando Scorpion questiona sua sobrevivência, Noob retruca que as criações de Quan Chi são fortes demais para morrer, e revela que Kronika prometeu a ele seu próprio clã de sombras vivas como ele na nova era. O espectro das trevas luta contra seu irmão e, adivinhem só, é derrotado. Quando Kuai Liang e Scorpion desligaram com sucesso os servidores de montagem da fábrica Cyber Lin Kuei, Noob foge da base com Frost e o corpo em coma de Sector. Em seguida, Kronika tem a brilhante ideia de enviar Noob Saibot para guardar o Poço das Almas na ilha de Shang Tsung, onde sua coroa está absorvendo as inúmeras almas de dentro para dar a ela mais força necessária para reescrever o tempo e criar a nova era. Aqui Noob até que começa muito bem. Ele embosca a versão do passado de Jax e sua filha Jack com várias cópias sombrias dele, mas como de praxe, ele é derrotado por um dos dois, forçando ele a recuar mais uma vez. Nos eventos de Aftermath, Shang Tsung e Fujin vão até a Ilha do Feiticeiro, e Kronika envia adivinha quem? Noob e Jax para impedi-los de obter a coroa. E adivinhem só, eu sei que já está ficando muito velho falar isso, mas ele foi derrotado por Fujin, forçando-o a recuar novamente. Como podemos perceber, na linha do tempo antiga, Noob Saibot era um completo monstro. Ele derrotou Scorpion 2 vezes, uma vez como um humano no seu ápice, e a outra enquanto era um espectro. E a batalha entre os dois foi na porradaria franca, nada de truques. Ele inclusive derrotou Quan Chi e ainda conseguiu pelo menos derrotar temporariamente Fujin, e derrotou os outros elementais. Em Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, ele era cultuado como o maior ladrão e assassino ou ninja chinês dos Lin Kuei. Após se tornar Noob Saibot, ele ficou ainda mais poderoso e até mesmo derrotou a versão mais poderosa de Sub-Zero na linha do tempo antiga, que na minha opinião é superior ou no mínimo comparável a Sub-Zero empoderado por uma Kamidogo na linha do tempo atual. As Kamidogos nessa linha do tempo não são artefatos de poder cósmico como na linha do tempo antiga, e a amplificação de poder não é tão grande. Se quiser saber mais, assista o vídeo de Onaga. Lá eu explico de forma muito mais detalhada sobre as Kamidogos e até mesmo
o One Being. Sub-Zero, ao ser empoderado por uma Kamidogo na linha do tempo atual, pôde congelar uma cidade inteira e quase toda a sua população. Já na linha do tempo antiga, Sub-Zero com o amuleto do dragão foi dito de chegar a níveis de criomancia nunca antes vistos na história dos Lin Kuei. Então acredito que eles sejam comparáveis, ou Sub-Zero antigo é superior, fazendo com que Bi-Han no seu auge, ou Noob Saibot, seja um pouco superior ou comparável a Kuai Liang com o medalhão do dragão, o que por si só é muito impressionante, colocando Bi-Han como Noob Saibot acima de personagens como Scorpion e muitos outros nesse calibre. Já na linha do tempo atual, Noob Saibot é uma piada total. Ele é derrotado por seres como Cabal, Jack e até mesmo Jax, personagens que sinceramente são bem meio termo em Mortal Kombat. Noob Saibot não tem uma vitória grande na linha do tempo antiga. Ele perdeu para Sonya, foi colocado para nanar por seu irmão, porém, quando ele ainda estava vivo, ele deu uma boa luta para Scorpion. Mas esse Scorpion não estava tão forte quanto seu auge. Na minha opinião, Noob Saibot na linha do tempo atual é bem mais fraco que o da linha do tempo antiga. E sinceramente é um porteiro total. Após ressuscitar, Bi-Han não tem uma vitória grande. Em termos de velocidade, até mesmo Quan Chi e Shang Tsung podem acompanhar Raiden em combate, que é tão rápido quanto raios. Em um extremo mínimo, Noob Saibot é comparável a Cabal, que pode cortar projéteis de rifle facilmente. E até mesmo Sub-Zero pode reagir a explosões, uma velocidade hipersônica. Em geral, eu diria que a velocidade de Noob Saibot na linha do tempo antiga, em um extremo mínimo em combate, pois não estamos falando de velocistas aqui, e sim lutadores, pode ser classificada tanto em velocidades hipersônicas até massivamente hipersônicas, comparados a raios naturais e Raiden. Na linha atual, ele é um verdadeiro absurdo, no mau sentido. Get ready for the next battle. Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.